Agora a gente falando desse cenário de pós-pandemia, né? Que durante a pandemia a gente teve flexibilização de vários direitos trabalhistas e agora em que os mercados estão se reconstruindo, está se buscando a maior geração de empregos formais, como é que você avalia esse panorama agora dessas, principalmente em relação a essas relações trabalhistas, né? A gente está os exemplos, pelo menos assim eu entendi, de grandes empresas, mas também de pequenas e médias empresas, né, com seus empregados, né? Como é que você traz esse cenário? Acho que a pandemia, a gente não inventou nada na pandemia, mas a gente destampou muitas caixas. Então veja que a gente não teve nenhuma grande inovação tecnológica na pandemia, mas a gente passou a usar toda a tecnologia que a gente já tinha à nossa disposição de uma maneira muito mais intensa. Uhum. Do mesmo jeito em que o que a gente, né, o que o direito do trabalho meio que flexibilizou na pandemia foi muito pouco. O que a gente teve foi uma sensação de que a gente estava num período de exceção tão intenso que vamos sobreviver, vai todo mundo se virar aqui e depois a gente resolve. Né, depois a gente resolve. Então, muito da informalidade foi tolerado, ou muito do que aparece de novo a gente vai tendo mais parcimônia, digamos, e tal. Então, assim, em relação ao trabalho formal, digamos assim, né, aos vínculos de emprego, o que a pandemia trouxe muito foi a flexibilização do cumprimento da jornada fora do lugar de hábito. Com né? o teletrabalho ou regime híbrido. Então, o teletrabalho, o remoto, então, eu acho que isso transforma muito o panorama, o horizonte das empresas. Então, eu tenho clientes que hoje têm, sei lá, 60% das suas instalações ociosas. Porque nos últimos 3 anos, isso fez, né, isso deu uma virada que as pessoas vão para o trabalho uma vez, vão para o local de trabalho uma vez na semana. Às vezes nem isso. Então, engraçado que eu estive em São Paulo há um mês mais ou menos, e eu voltei de São Paulo na quinta-feira, final de tarde, e o trânsito estava pior do que sexta, porque segundo o motorista do táxi, não, doutor, agora sexta todo mundo é home office. Então o happy hour é quinta, porque sexta ninguém vem mais para o trabalho. Então, para sair do centro ali empresarial de São Paulo, estava muito mais complicado de sair na sexta do que estaria na quinta do que na sexta. Na sexta estaria... Então, a gente vai mudar muito isso. Mais uma vez, quando a gente tem grandes empresas, o que a gente espera das grandes empresas é que eles se preparem para fazer isso bem feito. Nas pequenas empresas, eu acho que aí é que o pequeno empresário precisa se preparar para inovar com segurança. Para ser, né, para não arriscar o que ele não pode arriscar. Então, por exemplo, a gente tem algumas situações, né, essa informalidade, ela ainda tem coisas que ainda estão para se arrumar, que a gente ainda não sabe onde é que elas, né, vão se arrumar. Então, na reforma trabalhista, por exemplo, a gente teve a criação do contrato de trabalho intermitente, que é algo que não me parece que vai ter sucesso. Porque a realidade que ele tenta emoldurar é a realidade do bico, é a realidade do trabalhador eventual, que vai ali e volta. Então, com a alternativa do MEI, todas essas pessoas estão sendo, né, jogadas para dentro do MEI. Né? Qualquer pessoa hoje que está procurando uma ocupação vai fazer um MEI. Qualquer pessoa que esteja desocupada ou com ocupação eventual hoje no Brasil, via de regra, vai fazer um MEI para estar, né, ter um CNPJ à disposição de qualquer pessoa que venha contratá-la. Então, esse é um ponto que a gente não sabe ainda onde é que vai parar. Porque isso ainda mistura a questão trabalhista com a questão previdenciária. Né? Que, né, a grande vantagem do MEI é a contribuição previdenciária, né, bem pequenininha. A gente vai ter, então, isso é algo que a gente, e numa possível reforma previdenciária, né, a ser, ou adaptação de reforma previdenciária a ser feita pelo governo federal,
a gente ainda não sabe de que maneira isso vai se arrumar, se eu vou conseguir deixar, se essas pessoas todas vão conseguir ficar como mês, e isso muda muito essa questão da formalidade ou informalidade. Outra coisa que a gente tem acompanhado, que a gente vai precisar ter atenção, é a questão da terceirização e da chamada pejotização. Que, em relação ao MEI, toca um pouco, mas toca muito mais quando você tem pessoas que cumprem funções mais complexas com remunerações maiores. Então, a gente tem, da reforma trabalhista para cá, uma evolução do entendimento do STF de que não há nenhum problema na terceirização de atividades fim das empresas, que era algo que a jurisprudência do TST há décadas condenava. Ao mesmo tempo, o estímulo à criação de pessoas jurídicas, o estímulo à livre negociação dos contratos de trabalho por pessoas que a reforma trabalhista qualificou como hipersuficientes, aquelas pessoas que ganham mais do que o dobro do teto do INSS e têm formação de nível superior. Então, esse caldeirão, a gente ainda não sabe o que vai sair dele, porque o STF está dando indícios de que vai admitir a contratação, entre aspas, pejotizada, desde que não haja ali elementos de contrato de emprego. Então, se não houver uma subordinação clássica, se não houver pessoalidade, só que isso é uma zona cinzenta que a gente ainda não sabe exatamente aonde isso vai parar. Então, e a gente vê pequenas empresas, que era onde eu ia chegar, tentando usar a contratação de pessoas como PJ como se fosse uma solução para algumas questões de custo ou de formalização, que não são. Eu já tive relatos, por exemplo, empreiteiros contratando pedreiros como MEI. Não tem nada de MEI. Não tem nada de pessoa jurídica. A pessoa vai passar ali um tempo trabalhando subordinado. Pior, uma pessoa que tem uma empresa de construção que a cada obra contrata a mesma pessoa como se pessoa jurídica fosse. E o que caracteriza, então, uma pessoa como MEI? E quais critérios, o que determina para contratar determinado serviço ou profissional como MEI? Né? Vamos fazer ao contrário. O que caracteriza uma pessoa como empregado? É a pessoa que presta serviço pessoal, de maneira subordinada, não eventual e onerosa. Então, oneroso pagando, beleza, tudo. A gente está falando aqui de pessoas que estão recebendo para trabalhar. Joia. Não eventual. Então, o que é que diferencia o trabalhador, o empregado da pessoa que faz um bico? Então, se uma pessoa vier aqui para consertar essa mesa, receber uma diária e foi para casa, eu não tenho marceneiros trabalhando aqui nesse estúdio. Então, essa pessoa foi um trabalhador eventual. Mas se eu tiver 1000 estúdios com 1000 mesas e tem uma pessoa que conserta essas mesas desses estúdios todos os dias, essa pessoa está continuamente, habitualmente prestando esse serviço. Então, ela não é eventual, ela é contínua. A prestação de serviço ela precisa ser subordinada. Então, o empregado é aquele que tem uma subordinação, e essa subordinação se dá de várias formas, tem várias teorias sobre subordinação, mas, basicamente, o contratante, que é empregador, ele decide a forma da prestação do serviço. Então, também, se a gente... normalmente, a gente vai ter subordinação com as pessoas que estão cumprindo atividades próprias daquela organização, e, normalmente, eu poderei ter autônomos prestando serviço a essa mesma organização, que eles não são subordinados. Exemplo, um advogado. Então, uma empresa, um advogado é contratado por uma empresa para defender a empresa num determinado processo. Mesmo que a empresa diga, olha, eu queria me defender deste jeito, a minha versão dos fatos é essa. Quem vai decidir a forma de prestação do serviço vai ser o autônomo, o advogado, ou uma pessoa que presta uma manutenção especializada. Alguém que vem aqui consertar esse microfone, o Bahia Notícias não vai dizer a ele como é que ele vai consertar o microfone, porque essa técnica é dele, ele vai consertar.
E a pessoalidade é a característica do empregado que o empregado não pode se fazer substituir. A obrigação dele é pessoal, é personalíssima. Ele não pode mandar o irmão, o primo, o tio no lugar. Então, o que é que acontece com o MEI? O MEI, ele é um micro, mini, nano empresário. Então, e veja que a grande vantagem do MEI previdenciário é que o MEI pode ter um empregado pelo mesmo custo previdenciário que ele tem para si. Então, quem é o MEI? O MEI é a pessoa que não necessariamente trabalha sozinha. Ela pode trabalhar com um assistente, com um ajudante, com um par. E essa pessoa jurídica, ela presta serviços que não precisam ser necessariamente eventuais. Mas quando eles são eventuais, fica mais claro que eu estou ali na frente de um empreendedor e não de um empregado. Eles não são necessariamente pessoais. Então, o MEI que tem um empregado, se ele vai prestar um serviço num determinado cliente ou contratante, pode ir ele ou pode ir o assistente ou o par, a pessoa que é empregado dele. E não necessariamente subordinados, porque você pode até ter uma pessoa que cumpra uma função, vamos imaginar aqui, você pode ter um cozinheiro. Então, um cozinheiro que é MEI, ele pode ir fazer um jantar na sua casa, porque você contratou ele, e ele leva um ajudante ou não. Ou ele pode ir prestar serviço no final de semana num hotel que está cheio e quis contratar um cozinheiro extra para o final de semana. Tá jóia. Né? Não é porque ele vai para o hotel e vai cumprir uma dinâmica subordinada à estrutura do hotel que ele virou empregado. Mas se ele tiver, ao mesmo tempo, a subordinação, ao mesmo tempo a pessoalidade, ao mesmo tempo a habitualidade ou a não eventualidade, é provável que você esteja aí camuflando um vínculo de emprego sob um CNPJ de MEI. Então, pela nossa sistemática de proteção social, o direito de trabalho, o vínculo de emprego, ele atrai. Por quê? Porque o sistema, o direito entende que é melhor que uma pessoa esteja empregada. Então, o contrato de trabalho ele é um contrato realidade. Mesmo que você não tenha pego a carteira de trabalho assinado, ou um contrato, ou não tenha um contra-cheque, duas pessoas que têm uma relação de trabalho com esses elementos, essa relação ela será passível de reconhecimento como uma relação de natureza trabalhista empregatícia. Então, o grande destaque que a gente... O contraste não é o que é o MEI, mas o que não é o MEI. Então, o empregado não é MEI. Então, e esse é um risco que os pequenos empresários, às vezes, correm muito e estão fazendo poupança negativa. Porque se ele passar 2, 3, 4 anos com uma pessoa sendo MEI e trabalhando com os elementos da relação de emprego, daqui a 4 anos... essa pessoa poderá requerer na justiça o reconhecimento de um vínculo de emprego. Ah, mas era MEI. Beleza, era MEI. Mas, na realidade, ele agia assim ou ele agia como se empregado fosse? Às vezes você tem até pessoas dentro de uma mesma empresa que um é empregado e outro é MEI. Isso, tá claro que isso vai dar errado. Para baratear algum contrato. É isso. Não é. E aí, muitas vezes, esse baratear, né, essa ânsia de... vamos contratar como PJ. Muitas vezes o empresário ele não tem necessariamente um ganho. Eu já vi empresários fazerem isso para o empregado ganhar mais. Porque a carga tributária é menor. Ele disse, eu vou gastar o mesmo dinheiro. Você escolhe se você vai ser PJ ou pessoa física. E o empregado fazia a conta, não, eu quero ser PJ. Não entendendo o empresário que não pode dar essa opção. Né? A pessoa não pode ter a opção de escolher qual regime que ela quer se o vínculo tem os elementos do vínculo de emprego. Principalmente porque o risco dessa deturpação é todo do empresário. Na hora que isso aparece daqui a 2, 3, 4, 5 anos, às vezes o empresário vai olhar para o ex-empregado e dizer, ingrato, eu fiz isso para ajudar ele. Mas, e aí é que eu digo que a gente precisa amadurecer um pouco essa relação. A relação de empregado e empregador não pode ser uma relação de gratidão. É uma relação jurídica, é uma relação que tem uma obrigação de parte a parte e todo mundo tem que fazer o certo.
né? E não uma relação de benevolência, ou de gratidão, ou de fazer pelo outro. Você quer fazer pelo outro? Tire R$100 do seu bolso e dê a ele. Aí o empregador não faz, né? Então... Agora, só pulando para outro ponto, a gente falou dessa questão de relação de trabalho, a gente tem a chamada uberização, né, do trabalho. Muitos profissionais que hoje executam, prestam serviços por meio dos aplicativos. E esse número tem sido cada vez mais crescente. A gente tem relatos de quem trabalha, por exemplo, entregando comida ou como motorista para aplicativo, de receber 5, 10 reais por longo percurso e muitas vezes investindo as próprias ferramentas, carro, celular, enfim. Quais são os principais desafios dessa relação? Como regulamentar, digamos assim, para garantir o mínimo, né, de direito e respeito entre as partes, né? Eu acho que tem 2 desafios. Assim, tem um desafio mundial em relação a isso, que é o desafio de entender que essas pessoas envolvidas nesse tipo de trabalho, elas não querem uma relação de emprego. Estou generalizando, lógico que tem pessoas que são levadas, que gostariam muito de ter um emprego, mas são levadas a isso por falta de opção. Mas a dinâmica que é oferecida, né, num mundo 4.0, 5.0, cheio de tecnologias, de flexibilidade e tal, a dinâmica do poder trabalhar ou não trabalhar, atender ou não atender, fazer um dia de X horas de trabalho e no outro dia não fazer, é uma dinâmica que, embora a gente veja essa dinâmica, não vou dizer como prejudicial, mas como ela enfraquece as relações de trabalho, porque ela fragmenta as relações, ela pulveriza, as pessoas não se encontram, né? Você não consegue fazer uma representação sindical, por exemplo, dessas pessoas, que um dia ela está trabalhando, outra não está, e até os vínculos eles começam e terminam numa velocidade também, não estou mais não, desliga a plataforma, enfim. No final das contas, o mundo tem mudado com uma velocidade que é muito louca e que o desafio do direito, não só nesse ponto, mas em todos os pontos, tentar garantir os mínimos, né? Que é a função do direito. Então, esse é um desafio mundial e a gente ainda não passou para uma etapa que eu acho que a gente precisa passar, que outros países já passaram, que é de assim, eu não posso querer pegar todo mundo que está no trabalho plataformizado e ou dizer que é todo mundo empregado, que não vai dar certo, não vai encaixar, ou dizer que é todo mundo empreendedor, que é todo mundo MEI. Não é também, né? Então, eu não consigo encaixar nessas 2 gavetas. Eu preciso criar uma gaveta nova. Eu preciso entender o que é e assim, e se a gente for pensar com seriedade, eu preciso entender o que é que ainda está por vir. Porque ainda tem mais coisa por vir nesse trabalho completamente digitalizado, plataformizado, fragmentado total, para que eu consiga, entender que isso é trabalho, não necessariamente emprego, mas é trabalho, garantir os mínimos. Você vê que a gente teve aí, a gente precisou passar a pandemia toda para ter um regulamento, uma norma infralegal para dizer que tem que ter água potável e banheiro para essas pessoas, né? Do mesmo jeito que eu entendo que na hora que os criadores desse tipo de plataforma vão começando, eles presumem talvez realidades diferentes. Então o Brasil tem uma realidade social diferente. Se eu tiver num país em que tem água potável e banheiro público à disposição em qualquer lugar, nas ruas, nas praças, isso não é necessário. Eu não preciso que o empregador conceda isso se isso está à disposição de toda a população, que era o certo. Então, no final das contas, a gente tem esse desafio que é mundial de colocar o trabalho plataformizado dentro de uma caixa que não pareça que nem que é emprego, nem que é uma relação de empreendedorismo, porque não é nem uma coisa nem outra. E o segundo é da gente, no Brasil, né, entender de que maneira esse trabalho plataformizado ele não está explorando a miséria das pessoas. E aí que essa é a função também do direito do trabalho, né? Por que é que o direito do trabalho ele prevê salário mínimo? Por quê? Porque tem lugares em que o salário... As pessoas aceitariam trabalhar por metade de um salário mínimo, né? As pessoas que são... E aí onde a gente vai entrar em outro ponto que eu sei que você vai me perguntar, que é a questão da escravidão contemporânea. Então, na hora que eu tenho
que eu consigo dar patamares mínimos para a realidade brasileira, e eu consigo colocar ele dentro de uma caixinha que preveja que esses... Né, de que maneira eu vou regular essa relação de uma pessoa que ora está trabalhando, ora não está, e que isso seja bom para os dois. Né? Então, vamos ter que entrar nas plataformas, vamos ter que entender né, não necessariamente abrir o algoritmo, mas entender de que maneira os preços se formam. Então, quando o Uber começou, por exemplo, eu fazia uma crítica muito forte ao Uber porque ele tinha uma subordinação muito forte. Então, ele estava muito próximo da configuração do vínculo de emprego. Né? Sem dizer, eu acho que é, mas ele estava muito próximo, porque o motorista não sabia para onde ia, como, né? Ele não podia escolher o caminho, ele não podia negar a corrida, e ele não sabia nem qual era o preço que ia pagar. Ele tinha que dar um yes ali, um ok, pegar o passageiro e levar. Então, se isso não for subordinação, não sei o que é. E eles têm evoluído num sentido de permitir que o motorista saiba para onde vai, saiba qual é o preço da corrida, escolha se quer ou que não quer. Então, ele está se afastando, beleza. Né? Isso é bom para arrumar o que é o Uber. Agora, isso torna o motorista de Uber um empreendedor? Não. Então, é essa caixinha que eu acho que falta a gente discutir com maturidade de o que é que o direito do trabalho quer criar para dar segurança e conforto a essas pessoas que querem esse tipo de contrato, esse tipo de trabalho, sem que isso seja ou uma adaptação ou sem que isso tenha que parar toda hora na justiça para discutir qual é a natureza dessa relação. Acho que a principal dificuldade em regulamentar seria também porque a maioria dessas plataformas são importadas, digamos assim, né? O Uber, por exemplo, não foi criado no Brasil. Talvez a dinâmica fora do Brasil e muito sinceramente, eu acho que a gente tem dificuldade no Brasil de legislar sobre tudo, porque o nosso poder legislativo é de muito má qualidade. A gente discute projeto de lei para criar holofote e a gente não vê o poder legislativo preocupado em consolidar a legislação e preparar a legislação brasileira, né, e em todos os âmbitos, estadual, municipal e federal, mas principalmente no federal, que é o que a gente está discutindo aqui. A gente não vê o poder legislativo preocupado em criar marcos legais importantes para os problemas do Brasil. Então, a gente... Né, a reforma trabalhista, por exemplo. Você sempre teve um milindre de fazer alteração na CLT, porque os deputados veem risco de imagem. Vai mexer nos direitos do trabalhador. Então, na briga política de quem está cooptando o voto de quem, mexer naquele vespeiro é um vespeiro. Então, reforma... Por que a gente faz tanta reforma? A gente faz reforma toda hora porque a gente não produz direito. Se a gente tivesse um legislativo de qualidade, que produzisse norma direito, né, que fizesse como deve ser, fizesse um grupo de trabalho, um grupo de estudo, reunisse os cientistas, reunisse a sociedade, fizesse audiência pública, dissesse, vamos regular isso aqui da melhor maneira possível, vamos chamar a sociedade para o debate, para cada um perder um pouquinho, porque ninguém vai... Né? A boa norma é que cada um perde um pouquinho e todo mundo sai mais ou menos satisfeito. Essa é a melhor de todas, porque todo mundo vai suportar aquilo que perdeu. Né? Quando você tem normas que são muito, digamos assim, muito fortes em relação a um caminho, normalmente você tem algo que é difícil de implantar. Então, recentemente, por exemplo, a gente teve uma norma que previu um piso para os profissionais de enfermagem. Aí veja o caminho dessa norma. A gente passa a pandemia inteira, né, dependendo desses profissionais. Aí quando chega perto da eleição, o Congresso Nacional começa a decidir uma forma de valorizar esses profissionais, que não foram valorizados quando estavam trabalhando. Uhum. Mas quando eu chego perto do momento de ter votos dessas pessoas, eu quero. E aí a gente faz passa lá um projeto de lei que valoriza uma categoria que precisa ganhar mais, mas não faz conta de como é que essa conta vai ser paga. Então, e aí, em alguns lugares, em São Paulo, em que os salários são mais altos, porque a economia é mais pujante, para a iniciativa privada isso custa menos. Mas
no Piauí, por exemplo, tinha salário que ia aumentar 200%. Então, isso é um caso claro de uma legislação mal feita, mal pensada, né? Mal estruturada. Por quê? Porque quem estava elaborando aquela norma estava mais preocupado em aparecer no dia seguinte como tendo aprovado o piso da enfermagem, tendo feito justiça a uma categoria, beleza, sem se preocupar com a implantação disso. O resultado está suspenso até hoje pelo Supremo. Então, na esfera pública, os orçamentos nem previram a lei, os gestores ignoraram a lei, porque não, eu só vou botar a dotação orçamentária para o ano que vem. Então, a gente não produz lei direito. Isso para mim é muito característico dos desafios que a gente passa. E aí, mais uma vez, você vai ter pessoas colocando no colo ou da Justiça do Trabalho, ou do Supremo, a responsabilidade por um bocado de coisa que a Justiça do Trabalho, o TST e o Supremo são levados a decidir, porque a lei é mal feita. E então, por onde começar essa... É isso. A gente tem que começar por todos os lados. A gente precisa fazer lei melhor, a gente precisa cumprir melhor as leis que a gente tem, a gente precisa respeitar as decisões da Justiça. Né? E parar de inventar, de querer não cumprir alguma coisa, de parar né? É isso. Como eu falei nisso, a gente cabe cumprir a norma. Se eu não gosto da norma, eu vou procurar os meus representantes e dizer essa norma é ruim para mim. Então, se for o trabalhador, pode procurar o sindicato, pode procurar um legislador, pode procurar uma associação, pode procurar alguém que comece a multiplicar isso para que essa discussão chegue ao legislativo que tem que chegar. O empresário é a mesma coisa. O empresário não gosta de né, ou acha que está mal, tem algum dispositivo que está ruim para ele, leva a discussão, traga a sociedade, traga a academia. A gente faz muito mau uso dos nossos pesquisadores. Então, a gente tem faculdades e universidades que pesquisam, né, muita coisa e que não vem para esse debate.